Então, vamos dar início a mais um seminário de formação permanente da EPB Bahia. Hoje nós temos uma convidada. Jordão, desculpa, eu tenho que iniciar, tá? Tá. Eu não iniciei ainda. Me dá 5 segundos e pode começar. Boa noite a todos. Vamos dar início ao mais um seminário de formação permanente da Escola Brasileira de Psicanálise, Seção Bahia. E hoje nós temos como nossa convidada a colega Louise Lullier, que é membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise e reside e exerce suas atividades de psicanalista na Seção Sul, em Florianópolis. É com muito prazer que nós estamos lhe recebendo, Luiz, e que vem falar sobre o Wake Up. E eu passo diretamente a palavra a você e logo a Analícia vai estar aqui presente para seguir na coordenação dessa mesa de trabalho de hoje à noite. Eu desejo um bom trabalho. Obrigada. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu agradeço pelo convite da Seção Bahia, que me foi transmitido por Analícia Calmon. E estou muito contente por estar aqui. Eu dizia um pouco antes que só não estou mais contente por não estar presencialmente na Bahia, conforme havia planejado. Eu tenho muito carinho, lembro com muito carinho dos colegas dessa sessão que me receberam, me acolheram muito bem quando estive aí numa jornada, quando eu era praticamente uma desconhecida na escola, estava chegando, e me causou uma impressão excelente, assim, tanto por essa acolhida quanto pela qualidade dos trabalhos que eu li, que eu escutei na época. E aí isso se seguiu, assim, uma série de bons encontros, né, em outros espaços com vários de vocês. Então, são muitas razões para estar contente, né, hoje. E espero que a gente possa fazer, sim, um bom trabalho. Me ocorreu, em primeiro lugar, dizer que eu trago aqui um trabalho em andamento, um work in progress, que aí combina com wake up. Mas, em seguida, eu pensei, será que há alguma pesquisa, alguma elaboração em psicanálise que não seja? Naquilo que me diz respeito, pelo menos, tudo está em curso, caminhando, indo, voltando, fazendo uma pausa e depois continuando de um ponto que não era aquele onde havia parado, enfim, é assim. No caso do sonho, eu havia feito uma pausa quando se dissolveu um cartel do qual participei e que produziu 4 textos que estão publicados no CLC, O Sonho, Sua Interpretação e Seu Uso no Tratamento Lacaniano. Desta vez, como vocês talvez saibam, a produção dos textos do CLC seguiu um roteiro diferente, pois cada um dos 22 temas propostos foi trabalhado por colegas de diferentes escolas da MP, portanto, em diferentes línguas, reunidos em cartéis multilingües. Foi uma experiência nova, muito interessante. O tema que nos coube foi Desejo de Dormir. Stella Solano Soares escreveu em francês, Natalie Wolfing, da NLS, em inglês, Giuliana Zani, em italiano e eu em português. Além de nós, Graciela Brodsky, na posição de mais um. Bom, a pausa nesse trabalho, que deveria ter durado até abril, quando nós teríamos tido o nosso congresso, acabou se prolongando muito mais, e só retomei esse tema para o encontro de hoje. Eu escolhi falar sobre algo que me interessara muito já naquela época, trabalhando o desejo de dormir, mas que eu tinha deixado para depois, e se trata do despertar. Me pareceu que é um tema muito apropriado para o momento que nós vivemos. Eu tomo, então, o tema do sonho não pela via principal. De início estava difícil encontrar por onde começar, tive uma dificuldade inicial. Eu resolvi, então, para sair do impasse, me inspirar em Miller, no que Miller propõe no seu curso Lugar e o Laço,
e seguir a disciplina do contornar. Ou seja, voltar sobre meus próprios passos e contornar o obstáculo, né? Então, tomei a via proposta por Freud para adentrarmos esse domínio, né? Diz Freud, sigamos os passos dos velhos intérpretes dos sonhos. Um velho intérprete dos sonhos, que é mencionado tanto por Freud quanto por Lacan, Artemidoro de Daudis, escreveu na segunda metade do século II, do século II, um livro, na verdade, um conjunto de 5 livros, sob o título Sobre a Interpretação dos Sonhos, que registram a compreensão que ele adquirira sobre o tema através da sua experiência, né? Esses livros eram destinados ao uso não apenas dos seus contemporâneos, mas também das gerações futuras. E, de fato, a sua obra perdurou, se manteve viva através de tantos séculos, e Freud reconhece nela a importância de um resgate minucioso das contribuições de outros autores cujos escritos se perderam. A interpretação dos sonhos oníricos, ou onirocrítica, na antiguidade, visava a previsão do futuro através dos presságios supostamente neles contidos, né, nos sonhos. Artemidoro distinguia entre esses sonhos voltados para o futuro, os oníricos, e os simples, voltados para o presente, sem valor divinatório, e cuja característica é serem rapidamente esquecidos após o despertar. Já o sonho onírico é aquele cuja influência se estende, e cito o próprio Artemidoro, depois do sono, ao fazer os eventos acontecerem. Aquele sonho que o sonhador levava ao intérprete, supondo que havia nele algo a decifrar. Talvez ainda leve, porque, guardadas as diferenças, os sonhos levados ao analista também são aqueles que, para os analisantes, querem dizer algo. Aliás, assim, algo que me chamou muita atenção ao ler a obra desse filósofo grego é que aqui e ali se reconhecem pontos de coincidência entre as observações dele, Artemidoro, e as de Freud. Por exemplo, na obra do primeiro, Artemidoro, encontramos interpretações que tratam a imagem como significante, não como signo. É o caso do sonho de Alexandre Magno, que é citado por Freud e por Lacan. Alexandre e seu exército haviam cercado a cidade de Tiro. O cerco se prolongava. A cidade resistia bravamente. Alexandre pensou em desistir. No entanto, teve um sonho, no qual, em seu escudo, havia a imagem de um sátiro dançando. Aristandro, um famoso leitor de sonhos da antiguidade, acompanhava o rei e seu exército. Solicitado a interpretar o sonho, dividiu o nome sátiros em sátiros, que significa tiro é tua. Alexandre, convencido de que seria vencedor, recobrou o ânimo, lutou e tomou a cidade. Um outro exemplo é a recomendação de Artemidoro de que, ao interpretar sonhos compostos de várias cenas, se interprete isoladamente cada uma. Por exemplo, ele recomendava, se alguém sonha que navega e que em seguida sai do barco e caminha sobre o mar, interprete separadamente navegar e caminhar sobre o mar. Por outro lado, como sabemos, longe de tomar o sonho como dotado de qualquer potência divinatória, Freud faz da sua interpretação uma via privilegiada de acesso ao inconsciente, portanto, a psicanálise, ainda que nesse movimento resgate e valorize a arte dos antigos. E já no início do seu percurso, Freud aponta como característica essencial do sonho a relação íntima entre o desejo de dormir e a função protetora própria do sonhar, como, nas suas palavras, reação a um estímulo perturbador. Então, desejo de dormir, sono, sonho. Acrescente-se aí o despertar
e temos 4 significantes que fundam o trabalho epistêmico sobre a questão, desde o início até os nossos dias. Isso fica muito claro quando se visita o site do Congresso de 2020, quando se folheia o CILICE que lhe corresponde e se lê os textos que lá estão. Pesadelo, vigília, fantasia, real, realidade e mais alguns outros organizam-se em torno desses 4 significantes e estruturam esse campo de investigação. No texto que escreveu para o CILICE, Stella Solano toma como referência a carta 200 de Freud a Fliess, que recolheu da biografia do primeiro, escrita por Ernest Jones, né? Então, Freud diz nessa carta: todos os sonhos tendem à realização de um desejo, que pode assumir diversas formas e que é o desejo de dormir. Sonha-se para não ser obrigado a despertar, porque se quer dormir. Aqui eu abro um parênteses para sublinhar a importância desse tendem à realização, que não significa o mesmo que realizam. Então, isso é algo que me pareceu importante pelo que virá depois, né? Lacan leva adiante esse trabalho epistêmico, ou trabalho epistêmico a partir da premissa de Freud, de que o único desejo fundamental no sono é o desejo de dormir, seja qual for a roupagem sob a qual ele se apresente, esse desejo. Isso está até o seminário 19, na lição de 14 de junho de 72, que, por sinal, Miller nomeou o desejo de dormir. Nessa oportunidade, Lacan esclarece também em que consiste o dormir. Diz ele: se trata do que está ali na minha tétrade, o semblante, a verdade, o gozo e o mais de gozar. É para isso que serve o sono. Basta qualquer um observar um animal dormindo para se dar conta disso. O que se trata de suspender é a ambiguidade que há na relação do corpo com ele mesmo. É o gozar. Em um texto publicado em 81, citado por Stella Solano, que não achei em português, é um texto que se chama Improvisation, Désir de Mort, Rêve et Réveil. Lacan liga mais explicitamente o desejo de dormir a uma ação fisiológica inibidora a serviço da subsistência do corpo. Dormimos para continuar vivendo, ou, em outras palavras, a vida exige que descansemos do gozo. Pode-se dizer assim, talvez. O sonho, que participa dessa proteção, seria um atestado da conexão do simbólico com o corpo. Relaciona essas palavras de Stella com uma afirmação que Lacan atribui a Freud, qual seja, de que no sono, início da citação, né, o significante continua a saltitar. Eu gostei muito dessa imagem do significante saltitante, né? O que corresponderia, a meu ver, a essa alguma coisa que não dá sossego à vida psíquica, mesmo quando se dorme, apontada por Freud na conferência de 1916 sobre os sonhos. Bom, me ocorreu então uma pergunta: será que podemos tomar o sonho como algo da ordem de um saber fazer, com um significante que não cessa de saltitar, mesmo durante o sono? Mesmo quando o semblante, a verdade, o gozo e o mais de gozar estão em suspenso, fora do jogo, adormecidos por força do desejo de não saber? Na mesma conferência de Freud, essa sobre sonhos, me deparei com o relato de um pesquisador experimentado chamado Hildebrandt. Ele traz 3 sonhos estimulados, como parte de um projeto de pesquisa, né, experimental sobre os sonhos. Então, esses 3 sonhos são de diferentes sonhadores que são acordados pelo barulho de um despertador. Em cada um dos sonhos, no entanto, esse ruído se apresenta de forma diferente. Para o que sonha com uma manhã de domingo primaveril em uma aldeia da sua vizinhança, o som que o acorda é o das badaladas claras e penetrantes de um pequeno sino da igreja local, chamando os fiéis para o serviço religioso. Para outro, são os guizos do trenó no qual ele parte para um passeio por ruas cheias de neve. Finalmente, o terceiro
acorda com o tilintar dos cacos de uma pilha de louça derrubada por um ajudante de cozinha que tropeçou e caiu. Freud nos diz que os 3 sonhos têm em comum o fato de, em cada um, a situação culminar em um barulho, que ao despertar se reconhece ser o do despertador. O trabalho do sonho se mostrou insuficiente nesses casos para manter o sono ante o estímulo exterior, mas não sem que antes houvesse uma tentativa de não saber sobre o despertador, incorporando-o ao enredo do sonho. Ao comentá-los, Freud relata uma experiência própria um pouco diferente. Diz ele: certa manhã, acordei numa cidade do Tirol com a certeza de haver sonhado que o Papa tinha morrido. Não sabia como explicar aquele sonho até que minha mulher me perguntou: você ouviu a barulheira terrível dos sinos vinda de todas as igrejas e capelas quando o dia estava clareando? Não, eu não tinha ouvido nada. Meu sono é mais resistente, mas graças àquela informação compreendi meu sonho. Bem, o som do despertador não interrompeu o sono de Freud, e podemos daí deduzir que, no seu caso, o desejo de dormir foi mais forte, o sonho foi mais eficaz em sua função protetora. Mas uma pergunta que se poderia fazer, inspirada pelas considerações do ultimíssimo ensino de Lacan, é se Freud teria sonhado de olhos abertos ao pensar que compreendeu seu sonho, quando soube do barulho dos sinos. Lacan, por sua vez, no texto O Sonho de Aristóteles, que é de 1978, menciona que sonhou com um despertador. Diz ele: falei sobre o despertar. Há pouco tempo, sonhei que o despertador tocava. Freud diz que se sonha com despertador quando não queremos de modo algum acordar. Em 2 ou 3 parágrafos abaixo, ele continua: que eu alucine em meu sonho que o despertador toca, considero-o um bom sinal, já que, contrariamente ao que diz Freud, eu acordo. Ao menos foi isso que me aconteceu. Então, cabe perguntar: nem tudo no sonho está a serviço da manutenção do sono? Os diferentes desenlaces dos sonhos relatados apontam nessa direção. A diferença no tratamento do ruído exterior, do despertador ou dos sinos em cada um deles, coloca em pauta a função do despertar, sobre a qual se pode ler, por exemplo, no Seminário 11. Né? Lacan se refere à ambiguidade da função do despertar e da função do real nesse despertar. O real, diz ele, pode ser representado pelo acidente, pelo barulhinho, a pouca realidade, que testemunha que não estamos sonhando. Mas, por outro lado, essa realidade não é pouca, pois o que nos desperta é a outra realidade escondida por trás da falta do que tem lugar de representação. É o Trieb, nos diz Freud, é a pulsão, né? Essa função do despertar, em suas interações com o desejo de dormir e o sonho como protetor do sono, me parece um ponto de muito interesse para nós, né? As colocações de Lacan nos questionavam já naquela ocasião, no Seminário 11, sobre o duplo sentido e o duplo emprego do despertar. A orientação que anunciava naquele momento e que vai se manter até o fim de seu ensino, visa o real, e agora a palavra de Lacan, no que o sonho revestiu, envelopou, nos escondeu, por trás da falta de representação, da qual lá só existe um lugar-tenente. Lá está o real, que comanda, mais do que qualquer outra coisa, nossas atividades. E é a psicanálise que o designa para nós. Essa é uma passagem bem conhecida de Lacan, e claro que o real, como ele é concebido aqui, não é o mesmo como será concebido lá no final, né, do seu ensino. Mas, de qualquer maneira, já existe essa indicação de visar o real. Eu imagino que alguns de vocês lembrem que o Lacan estava trabalhando nessa passagem com o sonho do filho morto, do qual o pai é despertado por um ruído e verifica então que uma vela que caiu ameaça queimar a cama em que está o corpo de seu filho, né? O filho estava num aposento ao lado, o pai, muito cansado, resolve descansar, pede a um velhote, diz Lacan,
que fique cuidando do filho, o velhote adormece, enfim, aí tem todo esse enredo. A partir desse exemplo, ele coloca em questão, então, Lacan coloca em questão o sonho como protetor do sono. E diz textualmente, o sonho aqui não satisfaz a precisão de prolongar o sono, pois, se a função do sonho é prolongar o sono, se o sonho, afinal de contas, pode se aproximar tanto da realidade que o provoca, não podemos dizer que a essa realidade ele poderia ter respondido sem sair do sono? E aqui ele faz uma referência ao sonambulismo, por exemplo. Então, um pouco depois, ele diz, a questão que se coloca é, o que é que desperta? Não será no sonho uma outra realidade? Então, existe aí uma questão importante sobre o despertar, e sobre a função do despertar e sobre o que é que desperta, né? Então, lá que eu estou apontando aí, o que o Miller vai retomar mais tarde, ou seja, que é apenas uma verdade parcial que nós encontramos nas palavras de Freud, de que o sonho tenha por função proteger o sono. Essa função encontra seu limite, talvez a gente possa dizer, afirmar dessa maneira, acredito que sim, na função do despertar, né? Encontra seu limite aí. Mas antes de avançar, eu acho que cabe uma pergunta ainda, né? Despertamos? Nós despertamos? E essa pergunta cabe pelo que Lacan e depois Miller avançam sobre essa questão. Então, a resposta que eu posso ensaiar nesse momento é talvez. Mas Lacan afirmou até o final que, embora passemos do sono à vigília, não há um despertar definitivo. Diz ele, isso já no momento de concluir, né, no último seminário, que passamos o tempo a sonhar. Não sonhamos apenas quando dormimos, pois um despertar absoluto, um despertar para o real, um despertar que é um sonho de eternidade, é impensável e dele é preciso tentar se desprender. Esse é preciso tentar se desprender está lá no seminário 23, um pouco antes. E um pouco antes, ainda no seminário 20, ele afirmava, referindo-se aos adultos, que quando acontece nos sonhos, e aí cito, alguma coisa que ameaçaria passar ao real, isso os enlouquece de tal maneira que imediatamente eles acordam, quer dizer, continuam a sonhar. Então, se coloca aí, então, essa perspectiva que Lacan mantém até o final, inclusive alertando que esse sonho do despertar absoluto, é esse sonho de eternidade, um sonho de uma vida, né, que aí sim seria a vida após a morte, na qual seríamos eternos e, enfim, tudo isso que acompanha esse sonho. Por outro lado, nós encontramos em Miller a afirmação de que, cito Miller, a orientação lacaniana desencadeia um despertar. Falta, então, saber em que medida esse despertar é possível. No seu texto Despertar, que abre o CLC de 2020, é um texto mais antigo, mas está lá, né, atual, permite que se avance na direção de definir esse possível de que ele fala, quando ele distingue o despertar do sonhador para a realidade e o que é muito diferente, o impossível despertar para o real, que por sua vez também não se confunde com eventuais e contingentes encontros com o real, que acontecem tanto em sonhos quanto em vigília. Aí, quando a afirmação de Lacan é a terceira, de que seus sonhos não são inspirados pelo desejo de dormir e que o que o agita é, sobretudo, o desejo de acordar, Miller afirma que o desejo de dormir não convém a quem pratica psicanálise, pois o que move um analista é, ao contrário, o desejo de despertar-se e de despertar o outro. Essa posição de exceção marca o lugar do analista, ali onde ele pode acontecer na fugacidade de um ato, no instante mesmo em que o sentido é suspenso. Na entrevista que concedeu a Marcel Ritter em 1975, essa que está publicada na opção lacaniana número 82, sob o título O Umbigo do Sonho é um Furo, né? Lacan localizará esse real para o qual não se desperta como impossível de o reconhecer, como o que não cessa de não se escrever, inerkant, sobre o qual vai dizer, palavras de Lacan, não há mais nada a extrair disto.
É isso que Freud designa ao falar do umbigo do sonho. É ali que se perde o fio da meada. Não há nenhum modo de se esticar mais o fio, a não ser arrebentando. No reconhecimento do próprio inconsciente, há a noção disto que constitui a sua consistência. O que constitui propriamente o real é um ponto de opacidade. É um ponto de intransponível, um ponto de impossível. Esse seria o ponto além do qual não há despertar possível. Os giros e reviravoltas no ensino de Lacan, sua persistência em até o final de seu ensino, interrogar a psicanálise sobre a maneira como ela funciona e como fazer para que ela se constitua uma prática que seja, ainda que algumas vezes eficaz, constituem, a meu ver, o movimento pelo qual ele visa explorar os limites desse possível, que não coincidem com os limites do simbólico. Nesse sentido, podemos pensar no inconsciente real, pista que Miller retoma e explora como um despertar de Lacan em relação ao inconsciente simbólico, seu sonho de levar uma análise a seu termo, operando a partir do simbólico sobre o real. Vocês devem lembrar que Lacan mesmo fala do seu delírio com a linguística, né? Isso foi, claro, antes de constatar a inadequação ao nível da estrutura entre simbólico e real. Se, por um lado, Lacan afirma que do inconsciente não despertamos jamais, ou que estamos condenados ao sonho, como diz Miller, por outro, ele deixa pistas, interrogações que nos tiram o sono até hoje. Inclusive porque, embora no seu ultimíssimo ensino se observe que ele promove uma certa deflação da análise dos psicanalistas, são termos usados por Miller, deflação, Lacan não desistiu, não jogou a toalha, enquanto teve forças para continuar em direção ao real. Mesmo com passos trôpegos, ele fala disso no momento de concluir, que já não andavam em linha reta, não seguiam por uma via régia, mas perseguiam outro saber. Esse outro saber, que estaria além da debilidade mental que ele identificava no pensamento, ele encontrou, então, no manuseio dos nós. Bom, agora eu preciso encontrar um ponto de corte para não me estender excessivamente. Então, volto ao combinado com a Alice sobre o formato do nosso encontro desta noite. Combinamos uns 30 minutos de fala inicial, fazer alguma articulação com os temas do 23º encontro, trazer algo da clínica e encerrar com algumas questões para abrir a conversa. Isso. Bem, creio que a questão do despertar está intimamente articulada ao tema de nosso próximo encontro brasileiro, pois dizer o indizível é o que nos causa quando se trata de responder sobre o feminino, sobre o infamiliar e sobre o despertar para o real, ou seja, o despertar para isso que Lacan aponta quando fala do umbigo do sonho como furo. A contingência precipitou uma nova época cujos efeitos sobre as subjetividades ainda são incertos. Isso tem implicações éticas, políticas, epistêmicas e clínicas. Se nós estamos aqui hoje é porque somos sensíveis a isso. Cabe aí a pergunta, então, sobre o que estamos fazendo em nome da psicanálise. Não pensei aqui somente na clínica, mas também na pandemia e nas suas repercussões no campo dos discursos e da palavra, nos seus efeitos sobre a vida privada, cotidiana e na esfera da política. Alguma coisa da clínica. Uma pergunta que circula abertamente, inclusive em vários vídeos, né, que estão disponíveis online, é sobre como operar nesse novo cenário. A nossa conversa poderia abrir para questões bem pontuais, atinentes, por exemplo, ao atendimento online. Me lembro, por exemplo, seguindo por essa via dos ruídos, né, que são muitos os ruídos que invadem o espaço virtual onde se encontra o analista e analisante. No meu caso, há um galo que canta muito perto da casa de uma analisante, cachorros que latem, crianças que chamam pela mãe, há um vizinho que resolveu aproveitar a pandemia para reformar a casa, respeita o horário de silêncio, das 10 da noite às 6 da manhã. Mas fora disso,
Nunca se sabe quando começará a usar uma furadeira ou a demolir uma parede, por exemplo. Há também os acidentes de conexão, a internet falha, o celular apresenta defeito, etc. Na minha prática, tenho também me deparado muito com variações da frase: que vontade de dormir e só acordar depois que tiver passado essa pandemia. Bom, essas são as questões que me ocorrem. Espero que elas possam abrir uma conversa, então, sobre a nossa prática e as suas relações com o desejo de dormir, o sonho e o despertar. É isso, pessoal. Muito obrigada, Luíse, pela sua Ana Alicia. Olá. Peço desculpa que eu entrei um pouquinho atrasada hoje, porque eu tive um imprevisto, mas Iordan, gentilmente aqui, me deu uma cobertura, eu agradeço. E agora a gente vai à conversação, né? A conversação aparece em questões pelo YouTube, pelo chat e também pelas mãozinhas erguidas, né? Então, vamos ver o que é que está chegando aí. Rogério e Iordan, eles se revezam entre o YouTube, Rogério e Marcelo Magnelli, se revezam entre o YouTube e o chat. E eu fico aqui observando quem levanta a mão, né, dos participantes, para dizer alguma coisa. Luiz, eu queria que você voltasse. Sou eu. Queria que você voltasse de novo a esse ponto clínico que você trouxe no finalzinho. Tá. Uhum. Eu perdi um pedacinho. Quando eu falo alguma coisa da clínica? E esse ponto que você trouxe no final. Está conseguindo me ouvir? Porque meu tá? É só para você repetir, trazer de novo, porque eu não peguei bem. Que você não ouviu, então eu vou voltar. Né? Isso. Então, eu falava então que é uma questão que circula bastante hoje em dia, tanto nas conversas que a gente tem com colegas, como em alguns debates que estão online, que é como operar nesse novo cenário. Então, a gente escutou nos depoimentos de muitos colegas que estão disponíveis online, que eles já tinham uma prática de atendimento por essa via, atendimento virtual, e que, portanto, estavam mais à vontade com isso. Mas, para a grande maioria, me parece, essa prática como continuada, que não fosse assim, por uma eventualidade de uma viagem e tal, é algo novo. Então, surge muito essa questão de como fazer isso, especialmente porque a maioria não atende a partir do próprio consultório, mas sim das próprias casas. E aí eu pensei nessa coisa do ruído como despertador, que é uma coisa que no ambiente, no atendimento presencial, né, no consultório, se pode trabalhar muito com isso, ou seja, isso que produz um efeito e que está por fora do sentido, como fazer com isso online, onde são muitos os ruídos que interferem, são muitos os ruídos que invadem esse espaço, né? E trouxe aqui alguns exemplos, né? E, além disso, nós temos outro tipo de ruído, entre aspas, que são os acidentes do próprio meio que a gente usa, né? Os acidentes de conexão, as falhas da internet, celular que apresenta defeito. Então, me perguntava um pouco assim se a gente já teria como conversar sobre isso, alguma coisa. Essa é uma das coisas. E a outra, essa na clínica, né? Bom, enfim. Acho que é um assunto que interessa mesmo a todos nós, está aí posto para todos nós. E quem quiser dizer alguma coisa sobre isso, sobre a experiência, porque eu acho que faz um link com o tema que você traz, que é o despertar, apesar de você estar falando do despertar do sonho, né? Uhum. Eu não escutei, lamentavelmente, não escutei o início da sua fala, mas vou ouvir gravada,
Porque o despertar é diferente de acordar, não é a mesma coisa que acordar. Porque a gente desperta mesmo quando está dormindo. O inconsciente desperta e produz um sonho, né? Então, não tem a ver com estar dormindo ou não estar dormindo. E tem o despertar com ruídos, como você falou, do lado de fora, quando acontecem essas questões. E tem o despertar também na clínica, quando, a partir de uma intervenção, o paciente desperta para algo que não tinha pensado antes. Aquilo produz um efeito que também é um despertar, né? O que eu tenho percebido é que, quando se trabalha sonhos aqui, o ponto que mais aparece é o ponto do despertar, né? Que é o que tem mais a ver com tudo isso que nós estamos fazendo. Não é o sonhar, mas sim o despertar, e o próprio sonho como despertar, né? Uhum. Então, acho que você traz um ponto bem, né? Você sublinha em um ponto bem importante, que eu procurei trazer também, que é que aquela concepção original do Freud, como o desejo de dormir, o sonho como proteção, exclusivamente como proteção do sono, o desejo de dormir é algo que já não se mantém, né, com Lacan e atualmente. Ou seja, as funções do sonho, a função do despertar, de alguma maneira, a gente vai ampliando a discussão sobre isso e sobre as possibilidades, né? O que é possível, o despertar possível. Quando o Miller diz a orientação, que a orientação lacaniana desencadeia um despertar, e depois diz, mas precisamos ver o que é possível nesse campo, acho que coloca algo muito interessante. Quer dizer, é possível sair do sonho, é possível sair do sono, é possível despertar, seja do sonho noturno, seja do sonho diurno, né? Da fantasia, porque isso nos remete exatamente à questão do final de análise. Que despertar é esse? Tem um dado momento que, no texto que está lá no site do Congresso, que Miller pergunta, alguém já viu, ele questiona o próprio despertar no final de análise. Vou ver como que é a frase dele que eu tenho aqui. Vamos ver aqui. Alguma vez se viu o passe constituir um despertar para alguém? Interessante. É a pergunta. Né? Então, da maneira como eu vejo, assim, a gente hoje está ante essa questão, né? Que despertar é esse? De que maneira se pode, então, promover isso? É claro que a gente sabe que pela via do sem sentido, há várias, vamos dizer, há muita coisa já incorporada ao nosso discurso, mas não me parece que seja uma discussão, parece uma discussão longe de se esgotar. E essa pergunta de Millet é interessante porque ele pergunta se o passe constitui um despertar. A gente pode inverter se não é o despertar que constitui o passe. Pela leitura, assim, pela leitura e escuta, né, dos testemunhos de passe, mas andei lendo vários, parece que tudo se encaminha para essa ideia de despertares. Despertares fugazes, flashes, né? A possibilidade de um infinito no flash, assim, algo que tem a ver com esse momento, né? Com esse instante, talvez, mais do que momento, em que algo ali muda, mas que tem um efeito. Agora, como produzir esse efeito, então? Uma das coisas que eu tenho escutado às vezes é que é mais difícil produzir esse efeito no momento atual, no atendimento online, porque é algo que vai ficar conosco depois, com tantas pessoas, com tanta gente que atendeu online durante a pandemia, o que será feito disso depois, dessa experiência? Exatamente. Estamos no tempo de compreender. Pablo, quer dizer alguma coisa?
Pode falar, Pablo. Desmuta o microfone e fala. Certo. Sobre esse despertar e sobre o que o analista faria para despertar, não se trataria, assim como o próprio sonho, se retomo a questão do sonho como o desejo de dormir. Quando a gente pensa a via o que desperta o sonho, ou o que desperta em nós que provoca um sonho. Parece que não deixa de ir pela via do sonho como desejo de dormir, mas porque algo despertou em nós. E uma análise não se justifica justamente porque algo se despertou para algo da ordem do traumático e a partir daí o que se transfira disso para o analista. Não é em nome disso que o analista irá despertar, sino para que despertar a alguém? E despertá-lo de quê? Ele vai dizer no ultimíssimo... Oi, Luiz. Oi, Também Sônia. ele vai dizer no ultimíssimo, e que Marina até trabalhou isso aqui também, que é o despertar do desejo que conduz ao despertar. Né? E depois, no ultimíssimo, ele diz algo que eu queria conversar com você, que você tratou como impossível, mas ele trata como impensável, né? Que o despertar que está no ultimíssimo, que é impensável e que o despertar, mesmo o próprio despertar, por isso é o sonho, é um sonho, né? Então, vai nesse sentido do que você acabou de dizer, que o que a gente tem são múltiplos despertares, que a partir desse despertar há uma modificação, você nunca retorna ao mesmo lugar, né? Já vem de uma forma outra, né? Há uma transmutação. Então, eu fiquei me perguntando por que esse impensável, né? Quer dizer, é impensável porque é um momento, não tem um sujeito pensante ali, né? Tem algo que é fulgurante, que vem e já foi. Isso é ele é o Millet no momento no ultimíssimo Lacan, no momento de concluir que ele trabalha a questão da eternidade, né? Que eu acho interessante, né? Que ele vai dizer que a eternidade é exato, o sonho da eternidade do neurótico é exatamente imaginar um despertar. Isso. Então, por isso a gente sonha com a eternidade, né? Que somos eternos. Nada vai nos alcançar. Quando esse é o grande sonho da eternidade. E que isso é o próprio despertar. Certo. Jordan chegou aqui perto. Quem? Jordan desmutou o microfone. Quer dizer alguma coisa, Jordan? Eu quero, porque eu gostei muito do que escutei de Luiz. Gostei bastante. E algo que me chamou bem a atenção, que eu até anotei aqui, é quando você traz a questão do significante saltitante. Algo que não dá sossego, né, à vida psíquica. Então, pensar que será que o sonho é um saber fazer com esse significante palpitante? Então, me pareceu muito interessante essa ideia, porque, como Lacan disse que não há um despertar realmente, né? Porque nós despertamos para continuar sonhando, para continuar fantasiando. O despertar seria o despertar para o real, mas há na análise, em uma análise, na clínica, há expressões do despertar. Há, digamos, pequenos despertares. Por exemplo, a erupção da angústia diante do encontro traumático. Então, isso é tomado como um despertar. Também pela surpresa causada por uma interpretação. Então, tem algo do despertar aí. Quando há uma queda de uma identificação, também. E
pelo aparecimento, por algo ou por algum significante enigmático. Então, é nesse sentido, quando se apresenta um significante enigmático, que eu juntei com a questão do significante saltitante. Seria como que uma tentativa do simbólico de dar conta do real, desse encontro do real, que sempre é impossível. Então, eu associei o aparecimento de um significante enigmático como esse significante saltitante, que não deixa o sujeito dormir, digamos. Então, é esse comentário que eu gostaria de fazer e submeter a sua apreciação, porque você levantou essa questão. Significante saltitante não seria um saber fazer, não é? Com o significante que salta, né? Eu achei muito interessante. Obrigada pelo comentário. Eu achei importante também a precisão que para não esquecer, né? Porque o Pablo falou antes, essa precisão sobre não se trata de dizer que não, que acabou o desejo de dormir, não é nada disso, não. É que não se limita a isso, né? Se encontra no sonho, então, essa outra função, a função do despertar, né? Também, que a Analícia trouxe também em primeiro lugar, né? O sonho, o próprio sonho como um despertar. Mas eu acho aí, Yordan, sim, que isso que você traz é muito precioso, porque se trata de definir despertar em relação a quê? Esse que eu falei, o tal do impossível, eu falei a partir do que o Lacan vai dizer na entrevista a Marcel Ritter, quando ele fala do umbigo do sonho. Depois até posso retomar isso. Mas há um despertar. O despertar possível é sempre em relação a um sonho do qual se desperta. Mas isso não quer dizer que se desperte para um real, esse real absoluto, esse sonho de eternidade, porque nesse caso nós teríamos que pensar que o real equivale ao verdadeiro, né? De alguma forma. A gente despertaria para uma verdade, para um saber, não é? Nesses termos que eu acho que a gente precisa pensar. Então, a gente desperta, a gente vê isso, né, no próprio processo, na experiência analítica, são despertares na medida em que se desperta de um determinado sonho em relação a alguma coisa, em função do ato analítico, até de uma experiência, né, fora da análise, nesse encontro com o real, provoca um despertar e rapidamente, no caso do neurótico, estamos falando, ele recorre à fantasia para tentar articular isso aí, a fazer um arranjo onde ele possa situar esse encontro de tal maneira, então, para lidar com a angústia e tudo isso. Mas nada volta para o que já era. Eu acho que foi a Analícia que falou isso, né? Não há como voltar atrás. Foi Sônia que falou. Foi Sônia. Que vocês duas estão em janelinhas, uma ao lado da outra aqui, assim. Eu vejo vocês duas lado a lado. São pequenos despertares, né? Mas não é o despertar para o real verdadeiro. Exato. Então, e a questão do ato analítico, acho que passa exatamente por aí, por ter essa medida que não se trata de mirar uma verdade, claro, né? Mas que se trata de provocar esses pequenos despertares de tal maneira que o sujeito possa partir para um novo arranjo, a partir de um certo desarranjo daquilo que estava e que fazia sofrer, que ele possa partir para um novo arranjo. Né? Sendo que Lacan faz uma distinção entre verdade e verdadeiro, né? Ele põe o verdadeiro mais para o lado do real e a verdade como semidita, está mais para o lado da ficção. Tá certo. De qualquer maneira, essa ideia de que seria algo absoluto, definitivo e tal, é que está fora de cogitação, né? Sim. E nessa entrevista, nessa resposta ao Marcel Ritter, que o Lacan vai dar, ele vai falar justamente, vai trazer essa imagem do umbigo mesmo, né? Que sobre o furo se constitui uma cicatriz. Mas daí não se passa. Por isso essa fala, até que eu acho até que eu gostaria de retomar,
não é uma fala, porque era uma entrevista mesmo, né? Que ele vai dizer, não há mais nada extraído disso, desse limite, né? É isso que Freud designa ao falar do umbigo do sonho. Então, Lacan é que diz que localiza esse real, porque nós podemos falar do real desde diferentes ângulos, né? Como impossível de reconhecer, como que não cessa de não se escrever. Este limite, né? É ali que se perde o fio da meada e não há como avançar. Esse ponto de opacidade, de intransponível, um ponto de impossível. Mas, de qualquer maneira, eu acho que assim, a nossa própria troca aqui diz desse esforço de dizer o indivisível e de como a gente vai buscando outras maneiras de falar sobre isso, mas com uma grande dificuldade quando se chega aí, nesse ponto. Marcelo Magnelli quer dizer alguma coisa. Pode falar, Marcelo. Sim, Luiz, eu estava pensando um pouco nesse par que você traz, né, entre o adormecer e o despertar, e tem um outro par que Lacan vai falar no cenário 24 sobre a debilidade e a loucura. E eu fiquei pensando, enfim, porque ele fala que o sujeito fica falando, né, com esse gozo de a língua, até que alguma coisa possa sair algo daí, né, como um eu, e que eu fiquei pensando se a gente poderia pensar, o que você acha, de pensar a debilidade e a loucura como variantes do adormecer. Ou se, enfim, se você vai para outro lugar, o que você pensaria? Bom, eu penso que a debilidade tem a ver com o adormecimento, né? Com o desejo de dormir. Quanto à loucura, não sei. O que vocês acham, pessoal? Vamos ver se alguém tem uma ideia sobre isso. Eu iria um pouco pela via a loucura como um sonhar desperto e a debilidade como um dormir sem sonho, para falar rapidamente nessas duas vertentes. Não sei se faz algum sentido. Vamos em frente, vamos em frente. Agora, já que falei, quando estava se falando do despertar, me lembrei do princípio de Alcoólicos Anônimos, que tem como finalidade que é o despertar espiritual. Então, aí sim, quando você falou da coincidência do real com a verdade, eu entendo nesse sentido, que eles fazem coincidir o real com a verdade última, acreditariam então em um despertar espiritual. Nesse sentido, me parece. Acho que a gente vai por outra via com a psicanálise. Sim. Sim. Agora, mais uma coisa, desculpa, o título, Wake Up, o que me remite, e um pouco dialoga com este despertar espiritual, porque no final da análise, seria um wake up, mas porque me ressoa um pouco ao superego wake up, mas seria um superego suavizado no final da análise, o wake up, se o peso seria nessa via. Sabe que, Pablo, eu pensei no wake up a partir de algo da clínica e da minha própria experiência. Eu pensei em wake up assim como um chamado, como um convite, como uma convocação, de certa maneira, né? A esse acordar. E eu fiquei pensando o seguinte, eu fiz, enfim, passei por uma análise multilingüe, né? E nunca escutei o wake up. Eu fiquei tentando me lembrar se eu tinha escutado isso. Acho que nunca escutei essas palavras, mas a sensação que eu tenho é que de muitas e muitas formas eu escutei isso, né? Muitas vezes. E, de certa maneira, assim, eu acho que é isso que que o analista, me vejo analista
operando sempre nessa direção. Seja convidando, seja sacudindo, não é? Wake up, né? Às vezes, acho que eu posso trazer aqui um pequeno fragmento de algo que aconteceu agora na pandemia, às vezes até sem... Bom, enfim, as coisas acontecem, depois a gente elabora, né? Mas atendi uma menina que chegou desde o início dizendo que sofria de uma asma muito grave, desde muito cedo. Então, durante a pandemia, ela estava morando com uma amiga, dividia a casa e tal, e ela sempre se queixando muito, assim, ao longo da falta de amor, da falta de cuidado com essa asma, a história da asma, sempre com aquela bombinha e tal. Eu nunca questionei a asma, não me ocorreu, tinha outras coisas, enfim. Num determinado dia lá, ela chega se queixando que a colega de casa não estava dando atenção, que ela tinha tido febre alta, que estava se sentindo muito mal, que estava muito cansada. Enfim, ela relata todos os sintomas da pandemia. E nesse momento, acho que eu fui tomada por uma preocupação, porque alguém que não tem família aqui e tal, com muitos estudantes, e eu pensei, meu Deus, ela... E eu falei, pare tudo. E aí falei algumas coisas assim sobre você estar com sintomas de Covid e tal e tal. Ela volta na outra semana, eu inclusive achei que eu tinha saído fiquei pensando, queria levar para a supervisão, que eu tinha saído do meu lugar, né? Tinha me perdido um pouco naquela coisa, fiquei me questionando sobre o que eu teria feito. Na semana seguinte, ela volta me dizendo de mudanças muito grandes. Ela disse assim, e ela usou a expressão, aquela chinchada que você me deu, que eu nem conhecia, não sei se vocês usam aí na Bahia, mas quer dizer, foi isso. Uma sacudida. Ela disse que eu nem sei como, nem sei, de alguma forma, acho que tem alguma coisa a ver. Porque aí ela vai lá consultar, enfim, e ela descobriu que ela não tem asma, ela tem uma rinite. E isso produziu um efeito muito grande na vida dela e na análise e tudo. A análise fez assim. Então, acho que isso é um pouco o que se visa, muitas vezes, dar uma chinchada, wake up, né? É desse tipo, assim. Mas pode ser de outras formas. Há muitas formas. Ao barulhinho, ao barulhão, ao silêncio, acho que, inclusive, a questão do bevi, do equívoco, né? A equivocação, né? Então, a gente tem muitos recursos por aí. Mas eu acho que essa questão sempre recorrente, assim, que volta na psicanálise, que Lacan trouxe, Miller outras vezes, sobre se o que estamos fazendo ainda é psicanálise, é uma questão na qual tenho pensado, tenho me preocupado, tenho relacionado com essa coisa de despertar. Quando aconteceu isso que eu trouxe, por exemplo, esse relato, me fez pensar, estamos... Isso é psicanálise, né? Mas, assim, as condições para isso, como fazer nessas condições, eu acho que a gente ainda vai ter que trabalhar muito sobre isso no futuro. Porque é isso que estamos fazendo. Oi. É interessante, mas pode continuar, que depois eu falo. Pode falar, vou tomar uma aguinha. É interessante o que você trouxe, né, dessa sua experiência na clínica, porque você se questionou se você tinha feito uma intervenção fora da psicanálise, por exemplo. E ela trouxe o efeito disso. Então, o que a interpretação é exatamente isso, é o efeito. Né? O efeito que a intervenção faz, quer dizer, fez um efeito para ela e parece que ela, a partir daí, despertou para alguma coisa, pelo que você diz. Então, achei bem interessante isso, porque é o cotidiano mesmo da nossa clínica e a gente fala alguma coisa e não sabe de antemão que efeito isso pode surtir. De repente, surte um efeito produtivo, né? Como foi o caso dessa moça. Então, exatamente a questão que se coloca, né, e que Lacan, então, persegue quando ele fala, por exemplo, de um novo significante, é como produzir esse efeito que eu estou chamando aqui de pequeno despertar, né, esses pequenos despertares, mas que tem
cujos efeitos podem não ser tão pequenos, a gente sabe como isso pode fazer uma enorme diferença na vida de uma pessoa, né? Como seria, então, uma das possibilidades o que ele traz é um significante novo, né? Novo no sentido que se dá um novo uso, que se rearticula aquilo, que se escuta para além daquilo que o analisante quis dizer, mas por essa via do significante, de alguma coisa que ali é dito, no significante, não pelo sentido, não pela... como fazem as psicoterapias, enfim, né? Que vão por uma outra via, pela via da sugestão, pela via do tentar decifrar pela pessoa em atendimento, então, algo de outra forma. Então, acho que todo o esforço, e é interessante porque isso, assim, a gente vai encontrar no final ali, Lacan, no final do seu ensino, as voltas com isso. O que será? E em momentos, às vezes, de muito desânimo, né? Miller chega a dizer, não sei até que ponto esse movimento foi bom, né? Vamos dizer, esse movimento de uma certa deflação, né, da própria análise, porque com o que Lacan vai se deparando são com os limites dessa prática, né? E dos próprios limites desse efeito despertar. Por outro lado, eu diria assim, que o que se vê na nossa prática, nos testemunhos dos AES e tal, é que há efeitos importantíssimos, né, da prática da psicanálise. Então, como juntar, eu diria assim, como articular epistemicamente essas coisas, como fazer disso algo que se possa transmitir, como transmitir isso que a gente observa na prática de cada um, é o grande desafio desde sempre. É interessante, assim, quando ali no final o Lacan está nessa coisa do manuseio dos nós e tal, que ele vai falar que é legítimo dizer que há um saber nas coisas. Não sei se é exatamente essa a frase. Acho que eu encontro aqui. Espera aí. Acho que eu vou encontrar. As coisas, ele vai dizer aqui, ó, as coisas podem legitimamente ser ditas, saber se comportar. Essa é a primeira frase da última lição do seminário Momento de Concluir, né? Ele vai dizer, então, que há um comportamento das coisas e daí decorre um saber que pode orientar o ato analítico. Mas ele fica em apuros ali para transmitir isso, né? Então, pelo manuseio, então, dessas coisas que são os nós, ele vai tentando chegar lá. E aí o Miller vai dizer sobre isso nesse texto que está até lá a partir disso, no que está no site lá, é o Truman, né? Truman, que ele chama, mas que também é uma aula do Ultimíssimo, né? Então ele vai dizer assim, as coisas que sabem se comportar, precisamente pela diferença em relação às Truman, que seria de être humain, né? Essa condensação, que não sabem como se comportar, em razão, entre aspas, da estrutura simbólica, da escola de confusão, da escola de perdição constituída pela língua. E diz ainda, a emergência e a floração de nossas TCC se assentam sobre a confusão do simbólico, ao passo que as coisas prescindem dele, ou seja, do simbólico, e há a análise para tentar fazer passar para um Truman o como se comportar com o sintoma com TH aqui. Então, é essa questão que se coloca. Como fazer passar para um Truman, né, ou falacer, a gente pode ser, como se comportar para um sintoma. Como que a análise pode fazer essa passagem. Aí chegamos na questão do passe outra vez. Como que a análise pode promover. Essa passagem responde um pouco o que você mesmo trouxe e perguntou, né? Esses barulhos que hoje, né, percorrem, né, são as coisas se comportando, né, que percorrem as sessões, é que vão orientar o ato analítico.
né? Quando criança entra, cachorro late, bate porta. Eu acho que é o uso que vai se poder, um saber, né, fazer disso. Eu acho que só o tempo vai nos mostrar, por exemplo, da sua paciente mostrou logo, né, o efeito. Mas algum rumor, porque eu me lembro que a gente antes falava do rumor dos significantes. E quando se estudava, né, paz, não vê que eu estou queimando, era o estalido da vela, o clarão que dava o despertar, né? Hoje, os despertares são múltiplos. Eu gostei muito dessa imagem, os despertares, quer dizer, os estímulos externos, esses que a gente encontra na nossa clínica, e o despertar do desejo, né, que vem pelo rumor do significante, né, não pelo barulho externo. Então, talvez a gente, não sei como, mas fazer uma diferenciação do que desse despertar do desejo que leva ao real, que leva ao despertar como tal, se eu posso dizer assim, e esses outros barulhos que muitas vezes encobrem, acobertam o real. Né? Não sei se eu me fiz entender, porque muitas vezes está falando algo importante, a fala de uma criança, ou para ter, isso encobre o real que estava ali, né? Né? Na associação para ele, para adivinhar. Não sei se eu fiz entender essa diferença, não sei se ficou claro. Na minha cabeça ficou, mas aí eu achei que, falando assim, pode ser que não. Eu já falei muito, mas tinha uma questão que eu queria colocar. Pode falar, à vontade. É um gosto. Porque, já que está este tema online, minha pergunta é se, e talvez o exemplo de Luiz fale disso, se já se despertou a transferência, é uma questão, o online, mas minha questão é, será que é possível despertar a transferência online? Parece que há uma diferença enorme. E não tenho a resposta. Eu também não. Eu também não. Eu acho que tem alguma coisa que a gente pode pensar e tem a ver com uma questão colocada por Lacan. Deixa eu ver aqui. Que é sobre a questão, bom, uma questão um tanto delicada, mas enfim, que ele se pergunta sobre o peso do analista. E ele está falando do peso do prestígio, né? Especificamente disso, sobre o ato analítico, sobre a eficácia do ato analítico. Eu fico pensando que às vezes há pessoas que já vêm transferidas de alguma forma. Não sei se isso faz sentido. Acho que sim, Luiz, porque às vezes, por exemplo, se a gente pede uma indicação, por exemplo, alguém pede uma indicação a você, e você indica fulano de tal, essa transferência, esse pedido da indicação a você, já se veicula como um esboço aí da transferência, um início, porque já tem algo de um saber que começa a circular. Agora, quando o Sônia estava falando, eu me lembrei de duas coisas. Eu me lembrei que, falando dos barulhos externos, a gente lembra, né, que Freud foi muito desafiado quando ele falava dos sonhos e as pessoas diziam, não, porque tocou um despertador, foi por isso que a pessoa sonhou. E ele traz um sonho, me lembrei, de que uma pessoa estava dormindo, o despertador tocou, mas ele não sonhou com o despertador, ele sonhou que era uma buzina, que era a campainha da casa dele, que alguém chegava, quer dizer, continuou dormindo, o barulho externo entrou, mas captou alguma coisa do desejo dele, não foi só o barulho que fez, despertou algo, digamos assim,
mas não o barulho em si, porque senão ele teria sonhado com um despertador ou teria acordado. Mas ele teve essa questão. E uma outra coisa, até com relação à transferência, de uma pessoa que há muito tempo eu atendi e que ela veio por indicação de uma colega que se mudou de cidade e mandou ela para mim. E quando ela chega na primeira entrevista, ela começa a falar de que ela tinha ido, vamos dizer, ela percorreu umas 6 analistas até chegar a mim, que foi a indicação da colega, da ex-analista dela, né? Ela falando, eu despretensiosamente perguntei a ela assim: o que significou para você a indicação que a sua analista deu? Aí ela ficou parada, ela ficou paralisada e fez assim: que pergunta boa! Eu não entendi nada porque que a pergunta era boa, né? Aí ela diz que ela tinha sido dada pela mãe biológica para uma outra pessoa criar. E isso foi a partir daí que a transferência dela engatou. Agora estou vendo aqui que Marcelo Magnelli quer falar mais uma coisinha. Na verdade, trazer uma pergunta aqui do YouTube. Séries Leda, ela pergunta o seguinte, Luiz. Poderíamos considerar que o amor seria o sonho que recobriria o despertar do real do encontro sexual? Que pergunta. Se o amor seria o sonho que recobriria o despertar do real do encontro sexual. Falar sobre o amor sempre é difícil. Mas sim, é possível, né, a gente pensar isso, né? Do encontro sexual no sentido, a gente diria assim, da relação sexual naquilo que não existe, que não se escreve, né? Dessa ausência, né? Então, o amor sonharia-se o amor. E agora, o que eu gostaria de dizer, assim, eu tô lembrando, eu não lembro se foi um colega, não lembro se foi Oscar Ventura ou se foi outro, que fala num vídeo recente, ele disse uma frase que eu gostei muito, ele disse: devemos amar o imaginário, e ele estava falando sobre o amor. Então, uma coisa que eu não gostaria de... Oi? A Ventura falou sobre o amor recentemente. Foi lá em Minas Gerais, né? Da abertura da jornada, foi lá que eu escutei. E aquilo me chamou muita atenção, achei muito, além de bonito, muito interessante, porque eu acho que também não gostaria de transmitir para ninguém a ideia de que é um desmerecimento do sonho, do sonhar, nem muito menos do dormir, né? Que, algo fundamental em relação ao despertar. Quer dizer, o sonho é parte da vida e parte importante da vida. E isso em nada desmerece o amor também, né? O amor enfim, o amor, o laço, é um sonho que se sonha e é como parte da vida, né? Então, todas essas coisas, senão às vezes se pode dizer alguma coisa que pareça que isso é melhor do que aquilo, né? É a mesma coisa com o real. O trabalho visa o real, mas todo o simbólico, imaginário, tudo isso tem o seu lugar, porque estrutura, então, a nossa existência, não é? No mundo, a nossa possibilidade de estar no mundo. Tanto é que, no final do seu ensino, Lacan vai dizer dessa equivalência entre os registros e da sua... Enfim, de precisarmos dos três para pensarmos, né? Pablo ia falar alguma coisa, Pablo? Não? Você fez assim com a cabeça? Estava só acenando, então. Consentindo. Consentindo, sim, sim. Porque no final do ensino, Lacan também vai trazer uma outra perspectiva do amor, né? Do amor mais digno, você está falando, Annelise? Também. Porque no início o amor ficaria muito nessa questão mais de preencher algo, daquela metáfora do amor, do Erastes e do Herômenos.
E mais adiante ele vai trazer alguma articulação com o gozo, alguma coisa assim mais atual a respeito do amor. Aí não sei se a pergunta de Séries, para que lado iria com relação à questão do amor. Mas, de qualquer maneira, me pareceu que ela perguntava mais nesse primeiro ponto de enunciação de Lacan, o amor como algo que vela alguma coisa. Eu acho que eu fui mais pelo poderia se pensar que, não é? Isso. É uma maneira de se pensar, né, nesse laço. Exatamente. Estava pensando aqui uma outra coisa que me escapou agora, né, a respeito disso. Mas, bom, estamos chegando no nosso limite, não? Uhum. Acho que sim. Se tiver alguma pergunta a mais aí no YouTube, no chat, Marcelo, você fala. Até agora não. Teve só um comentário da Clá Barbosa, não sei se é Clá, né? Ela fala Despertar da Primavera, faz uma referência, né, à peça. A peça. Por isso acho muito importante a gente situar sempre, quando a gente está falando de despertar, com tudo, tentar situar do que estamos falando, né? Exatamente. É possível tomar de várias formas. Inclusive, é uma curiosidade. Eu sempre tenho a mania de procurar, sei lá, a etimologia das palavras e os significados e tal. Fui procurar no dicionário, tem uma infinidade de sinônimos, despertar. E sempre tem uma coisa ativa, né? E aí eu estava lendo, nesses tempos, o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Lendo quer dizer, olhando algumas partes, lendo aqui, lendo lá, como a gente faz com esse livro, né? E Bernardo Soares lá fala, num momento, uma frase que eu peguei: durmo e desdurmo. Aí eu fui olhar se existia desdormir em português, e existe. Que desdormir é deixar de dormir, é só isso. Ao contrário de despertar, que tem toda uma multiplicidade, né, de verbos sinônimos aí. E eu achei super interessante. Até fiquei com vontade de fazer algo que fosse nessa direção, mas aí ia para outro lado. Mas talvez a gente possa pensar isso, assim, que há uma diferença entre desdormir, né, que seria uma passagem assim do sono para a vigília de uma outra ordem, ou não, né? Mas aí eu deixo em aberto para quem queira também seguir por essa via mais poética, né? Que a poesia sempre nos abre tantas portas e janelas, né? Exatamente. Então, bom. E que bom, Luiz, que você deixa algo assim em aberto, porque esse é de fato o objetivo do nosso trabalho, né? Não é de fechar nada, nem de classificar, muito menos, mas de conversar, trocar a experiência. Acho que você trouxe uma contribuição muito interessante, mais uma vez, sobre os sonhos. E as articulações que a gente pôde fazer com a clínica, com a pandemia, com o tema do encontro nosso. E resta lhe agradecer muito, né? Obrigada. Eu que agradeço, foi muito gostoso escutar vocês também, assim, e saio daqui com várias questões também, felizmente. Eu acho que o objetivo, exatamente pelo que eu entendi, o objetivo da formação permanente, pelo que eu entendo até hoje, é isso, né? Que a gente possa estar trazendo e avançando nas perguntas, né? Isso. Nas questões, e não fechando respostas. É isso. Maravilha. Um grande prazer. Obrigada. Obrigada. Maravilha. Obrigada, Luiz. Foi ótimo, de uma forma muito leve que você trouxe o tema. Gostei muito. Obrigada. Obrigada. E até uma próxima. Até a próxima. Muito breve presencialmente, né? Com abraços. Esperamos. Tchau. Tchau. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Não sei quantas. Boa noite.